Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para podermos falar um pouco sobre as práticas, sobre os temas relacionados ao campo da energia, ao campo do espírito. O Centro Espírita Jesus de Nazaré é sempre um lugar de muita abertura, de muito acolhimento em relação às linguagens que permeiam o nosso universo, as práticas. E por isso fico tão à vontade para trazer para vocês aqui hoje esse tema: corpo, energia e práticas de cura. Nesse tema nós vamos abordar como o nosso corpo físico e espiritual ele se mobiliza nesse universo físico, que é o universo que transitamos, e como ele também está em comunicação constante com o universo invisível. Esse lugar imensurável que tanto tememos, mas que na verdade é a nossa verdadeira casa. A proposta é que possamos estar ligados a esse campo invisível na nossa consciência. Muitas vezes pensar no campo invisível traz uma ideia de que estaríamos evocando a morte, a negação da vida material, mas muito pelo contrário. Estarmos em conexão com esse mundo invisível, vivendo o mundo visível, o mundo das coisas, o mundo da matéria, é estar em plenitude, em completude. E assim nós vamos conseguindo reconhecer quais os verdadeiros valores e quais os verdadeiros propósitos de estarmos aqui. Então essa primeira imagem que nós trouxemos demonstra bastante esse propósito desse homem que enverga uma roupagem física composta de músculos, de ossos, de órgãos, de células, de átomos, e que está em completa conexão com a sua parte mais divina, aquilo que nós poderíamos qualificar como self, como Deus interior, como a luz que somos, mas que está ainda num campo de desconhecimento. Esse corpo, ele é pura energia. Mesmo o corpo material, que nós qualificamos como denso, como tangível, como grosseiro, ele é um corpo que ele está em completa conexão com forças invisíveis, com forças inconscientes. E essas forças, elas vão modulando e vão modelando a nossa qualidade vibratória, a nossa qualidade de comportamento, a nossa qualidade de sentimentos, a nossa qualidade de pensamentos. Essa energia que circula em nós e que circula em todas as formas da natureza, mesmo aquelas que não têm vida no sentido em que nós compreendemos, como as pedras, a própria terra, essa energia ela vai circulando nesse mecanismo centrífugo e centrípeto, onde ela pode entrar e sair, trazendo novas informações do meio e expurgando ou comunicando as suas informações internas. Assim como as pedras, assim como a própria água, que é um elemento extremamente sensível à energia, o nosso corpo também, ele está em complexa conexão. Ele está o tempo todo comunicando para esse éter e ele está o tempo todo recebendo informações desse éter. Nesse éter, nós podemos compreender forças vibracionais, nós podemos compreender forças morfogenéticas, forças mórficas, forças de campo, ou seja, um quantitativo de informações que visualmente muitas vezes não é perceptível, porque os nossos olhos, o nosso aparelho óptico, ele tem limitações perceptivas,
Mas à medida que o indivíduo ele vai se qualificando nesse lugar da sua essência, ele pode perceber todo esse complexo que o rodeia. Como se nós estivéssemos mergulhados num oceano de informações. E como um oceano, nós temos, às vezes, zonas abissais, zonas de sombra, zonas de formas de vida mais grosseiras, mais selvagens. E nós temos também áreas mais superficiais, mais ligadas à própria natureza externa desse oceano, aos raios solares, aos peixes multicoloridos que transitam nesse lugar de superfície. Imersos nesse oceano, nós precisamos nos contactar com essa essência que nos conduz para o processo da evolução. Se nós estamos imersos de uma forma autônoma, autômata, dificilmente nós vamos conseguir compreender a multiplicidade desse oceano. Dificilmente nós vamos perceber essas zonas mais inferiores, mais sombrias. Nós vamos nos encorajar, inclusive, a mergulhar nelas para descobrir o que há. E também dificilmente nós vamos conseguir chegar mais para a superfície, para a zona de luz, para a zona de conhecimento do que perpassa fora desse oceano. E ficamos como aqueles indivíduos que vivem medianeiros, em zonas de normalidade, em zonas que não trazem tantas informações. Mas a vida, como ela é dinâmica, muitas vezes virão os movimentos mais robustos desse oceano. A tsunami é um exemplo. Ela pode vir e ela pode vir justamente para arremessar esse indivíduo para outros lugares que por iniciativa própria ele não conseguiu fazer o movimento. Então será que nós precisamos continuar nessa inconsciência, sendo levado pelas forças da natureza que muitas vezes são doloridas, né? A força da natureza ela é bastante proeminente diante da nossa fragilidade. Então, será que nós precisamos ficar sempre à mercê dessas forças para que possamos enxergar mais distante? Esse é um questionamento que nós precisamos fazer. Quando nós nos propomos a entender o nosso corpo, a entender a nossa essência, nós entramos nessa escala gradativa de profundidade, nós vamos nos percebendo não só como seres físicos, orgânicos, fisiológicos, ou de alguma forma emocionais e psíquicos, mas nós vamos nos entendendo como seres multidimensionais. Nessa imagem, isso fica muito claro. À medida que eu vou desfolhando essa psique ainda embotada, eu vou chegando nessa qualidade invisível, nessa qualidade energética que se comunica o tempo inteiro com a minha qualidade material. Hoje se sabe, pelos estudos da física, especialmente a física quântica, que o nosso corpo físico, esse corpo que eu pego, esse corpo que eu vejo, esse corpo que eu posso modificar, inclusive, através de plásticas, de movimentos ginásticos e de outras tantas possibilidades, esse corpo ele é composto mais de áreas vazias do que preenchidas de átomos. E isso nos coloca num paradoxo, porque se eu me percebo tão matéria, se eu toco numa mesa, se eu toco no outro e percebo tão matéria, como essa matéria é mais invisível do que visível, é mais intangível do que tangível,
Isso se explica a partir do campo da percepção. A nossa percepção, ela está restrita a um campo tridimensional. Nós vivemos no universo de 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Mas nós não somos seres apenas tridimensionais. Essa é uma condição consciencial temporária. Nós somos seres de múltiplas dimensões. E à medida que nós vamos recuperando, porque na verdade essa conquista é uma reconquista. Nós tínhamos todas essas capacidades. Nós embotamos em virtude da nossa rebeldia, mas essas capacidades elas estão aí em latência. E eu posso, à medida que eu vou me especializando, ressignificando as minhas estruturas, eu posso ir ampliando o meu espectro de consciência. Eu posso abrir esse espectro de consciência e chegar em dimensões até então não chegadas, não palpáveis, não reconhecidas pelo meu ser. Pelos estudos, inclusive espíritas, mas esses estudos eles vêm de uma ancestralidade muito mais antiga, de uma ancestralidade oriental, de uma ancestralidade que trabalhou no campo da investigação da energia, há milhares de anos atrás, nós já reconhecemos que o nosso corpo denso, o nosso corpo de carne, ele não é eminentemente sozinho, ele não é eminentemente individual. Esse corpo, ele está composto de outros corpos que vão, à medida que o indivíduo vai caminhando, à medida que o indivíduo ele vai fazendo as suas transmigrações no campo das reencarnações, no campo mesmo da mudança de condicionamentos, ele vai mudando essa condição e ele vai acessando corpos mais sutis. De uma forma mais didática, esse corpo ele estaria composto de um corpo de carne, um corpo perispirítico, que seria uma condição mais sutil desse corpo, que traz todas as informações de todas as vidas e de todas as experiências, e de um espírito, ou seja, a centelha divina. Essa centelha que é a nossa verdadeira essência, que somos nós em essência. Mas nós sabemos que entre esse corpo físico e esse espírito existem muito mais corpos multidimensionais. Existem uma variedade de corpos que vão compondo esse ser que somos, como essa cebola que está representada aqui. Então, várias capas, várias camadas que vão compondo esse ser até que nós possamos acessar o cerne, a essência verdadeira que somos. Só que para isso nós precisamos lapidar. Lapidar os nossos conformismos, lapidar as nossas agressões, lapidar a nossa inconsciência, lapidar a nossa indisposição diante das tarefas que a espiritualidade nos delega dia após dia, encarnação após encarnação, e que são necessárias para irem pouco a pouco levando esse indivíduo para a sua verdadeira casa, essa casa essencial que nós fomos nos perdendo aí à medida que fomos entrando em situações de embotamento e negação. Dentro desses corpos, agregado a esses corpos, especialmente o corpo mental, nós temos aqui os chakras, que são centros energéticos que vão regular tanto no campo físico quanto no campo extrafísico as ações, os movimentos, as mobilizações e especialmente o funcionamento desse corpo biológico, desse corpo emocional,
desse corpo espiritual e desse corpo físico. Esses chakras, eles vão trazendo informações, levando informações, como uma grande central que é composta de múltiplas possibilidades. À medida que nós vamos tomando conhecimento, que nós vamos chegando nesse lugar mais de profundidade, nós vamos percebendo como essa central ela é imprescindível para o nosso ancoramento consciencial. Se eu não tomo contato com essas centrais informacionais do meu corpo espiritual e ligado ao meu corpo físico, porque os chakras, eles têm terminais ligados à minha coluna, se eu não tomo contato com isso, eu não tenho como progredir, caminhar ainda mais até o movimento da ascese necessária, encontro novamente com o Pai Celestial, com as forças superiores. Então é através da conscientização desses centros energéticos que nós vamos poder fazer um caminho muito mais retilíneo em direção à consciência superior. Aqui nós percebemos a presença das nossas glândulas, dos nossos órgãos, que estão em conexão, em comunicação constante com esses centros energéticos. Lá do centro básico, esse centro em vermelho, que fica na nossa região pélvica, na nossa região mais basal, nós vamos ter nossas glândulas sexuais sendo coordenadas a partir das informações que nós depositamos nesse centro. Se há alguma disfunção, se há alguma inflamação, apresentação de algum nódulo, de alguma dificuldade de funcionamento, tudo isso vem em virtude do meu campo mais sutil, do meu campo de pensamento e de emoções, que começam a imprimir nesses órgãos como se fossem bactérias, vírus, que vão danificando o funcionamento. Quando nós compreendemos essa dinâmica, nós vamos nos responsabilizando por esse corpo, porque ele não adoece de forma espontânea ou casual. Ele adoece a partir das dinâmicas do que eu imprimo para esse corpo. E assim como acontece no chakra básico, também vai acontecer na região sexual, na região do umbigo, na região umbilical, nesse centro que regula os meus impulsos, os meus desejos, as minhas funções na vida. O plexo solar, a região de consciência, a região onde estão presentes aí os órgãos ligados, né? Estão presentes os órgãos ligados à questão digestória, à questão do funcionamento mesmo dos meus órgãos, das minhas vísceras. A região cardíaca, ligado ao timo, essa região de regulação da minha imunidade, das minhas emoções, dos meus sentimentos. O laríngeo, na região da garganta, onde expressão, onde fala, onde emoções também estão bastante presentes. A região frontal, ligada à questão da minha intuição, dos meus pensamentos, da minha conexão com esse campo mais superior, né? São as funções mais superiores. E finalmente o coronário, que é a área de ligação completa com o nosso divino. Então todos esses chakras, eles vão estar o tempo todo regulando essas funções, especialmente o básico e o coronário, que nos ligam céu e terra, terra e céu. São chakras que estão aí ligando, conectando, fazendo essas vias de comunicação entre céu e terra, e que muitas vezes nós desconhecemos e vamos nos mobilizando na vida
de uma forma doentia, de uma forma a muitas vezes fortalecer comportamentos não saudáveis. Então essa energia que vem do éter, que vem dessa parte mais externa, ela alcança o núcleo do chakra, vai para a região da coluna, região do tronco cerebral, e a partir daí ela se espalha por todo o nosso corpo. Essa energia ela retorna para os chakras e vai novamente comunicar com o exterior em espirais. Então muitas vezes eu vou absorver energias de saúde para o centro desse chakra e ele vai trazer informações, mas à medida do que eu for expressando no meu campo energético, eu posso liberar informações doentias. Recebo informações de saúde e libero informações doentias. Ou muitas vezes, por ressonância, por conexão e sintonia, eu vou absorver energias negativas, deixar essas energias serem acumuladas, serem sedimentadas no meu corpo físico e energético e vou expressar também essas energias negativas. Isso vai gerar uma disfunção nos meus chakras que vão efetivamente atingir as minhas glândulas. Então, o chakra ele deve funcionar sempre girando, ele é como se fosse pás de um ventilador que gira em sentido horário, com cor, com ritmo, com luminosidade, com elasticidade, com som. E muitas vezes, quando eu começo a imprimir elementos adoecedores para esse chakra, ele vai me respostar em mudança de cor. Às vezes a cor ela fica mais embaçada, ela fica mais obscurecida, às vezes a velocidade muda, ele fica mais lentificado, ou ele até altera a direção do movimento, e o som também ele pode ter algum tipo de alteração. Então essa harmonia desses centros etéricos, ela é de extrema importância para a nossa saúde. Porque a partir dessa condição de saúde, eu vou imprimir não só para mim, de forma individual, mas para um coletivo, porque eu posso, dentro do meu sistema, por exemplo, familiar, dentro do meu sistema social, eu posso imprimir ações e repercutir também vibrações de saúde. Isso nós sabemos, por exemplo, quando nós tivemos a oportunidade de estar próximo de alguém que nós consideramos uma pessoa positiva, como nós somos impactados, impregnados daquela energia de positividade. E essa energia pode até nos curar. Os exemplos estão, por exemplo, nas parábolas do Cristo, né? Quando aquele indivíduo adoecido se aproximava do Cristo e só em se aproximar ele já recebia um impacto energético capaz de o livrar de qualquer tipo de influência. Jesus é uma figura máxima dentro dessa exemplificação, mas em nós que ainda estamos nessa caminhada, nós precisamos imediatamente, de forma perentória nesse momento, cuidar da nossa energia. Aqui nós vemos um campo de impacto de energias, onde muitas vezes nós estamos ressonando com o ambiente, mas se essa energia ela não encontra uma frequência similar em mim, ela pode não ser agregada. Com isso, eu vou me responsabilizar pelos meus processos e vou deixar de me sentir vítima, vou deixar de culpabilizar muitas vezes o externo, muitas vezes as pessoas, muitas vezes os acontecimentos como responsáveis pelo meu adoecimento. Porque como nos diz a espiritualidade, tudo reside na mente,
tudo nasce desse campo mental. Tudo nasce daquilo que eu acredito, daquilo que eu frequencio, daquilo que eu construo como realidade para mim. A partir dessa assertividade, eu vou atraindo para o meu campo vibratório mentes, intenções, comportamentos, e isso pode se expressar tanto nas nossas companhias do campo físico, aqui da vida física, como também no campo invisível. Então, seres que estão naquela conexão, que sentem uma via de alimentação para as suas tendências, sejam elas negativas ou sejam elas de cunho de um trabalho edificante, esses seres eles vão se aproximar de nós. Em alguns casos mais graves, eles podem se acoplar a nós. Com isso, há um dano geral do aparelho psíquico, emocional e biológico desse indivíduo. Nessa perspectiva, muitas doenças que hoje a medicina tradicional não consegue explicar, especialmente no campo dos transtornos, né, psiquiátricos, nós temos que abrir agora um novo capítulo da história da humanidade a partir das medicinas vibracionais. É a partir dessa consciência do campo vibratório invisível para os nossos olhos, que nós vamos conseguir efetivamente curar ou ao menos cuidar de uma maneira menos invasiva, respeitando as individualidades através da medicina vibracional. Então, alguns médicos da atualidade, eles defendem, por exemplo, a visualização, que é um fenômeno de cura para muitos indivíduos, onde eles acabam mudando a composição daquela doença que se instalou, muitas vezes alterando no campo celular aquela doença e voltando para o lugar da sua saúde integral. Então, quando ocorrem essas mudanças nos centros de força, né, se o indivíduo ele está adoecido, se o indivíduo ele está com um pensamento repetitivo, um sentimento de mágoa, um sentimento de dor, muitas vezes não vai ser um medicamento que vai alterar esse adoecimento, essa afecção que o indivíduo está vivendo. Tomando consciência de que há uma alteração do ritmo desse centro energético, a medicina vibracional ela pode atuar no sentido de regular novamente essa função. Então, aquilo que foi alterado pela doença, através de práticas vibracionais, um terapeuta ou mesmo um indivíduo que tenha esse conhecimento, ele pode inferir naquele campo do outro, quando esse também deixa-se aberto para essa possibilidade, porque as práticas vibracionais elas nunca vão ser impostas, elas respeitam o campo das individualidades, e é por isso que a espiritualidade ela nunca vai forçar uma condição para o indivíduo, ela sempre vai questionar se o indivíduo ele aceita aquela ação, assim como o Cristo, né? O Cristo, na sua magnitude, vira para os indivíduos e pergunta: o que queres que eu faça? Ele jamais vai fazer sem autorização do outro. E assim como ele, que é o nosso médico maior, qualquer terapeuta, qualquer indivíduo que trate do campo das práticas vibracionais ou da medicina vibracional, ele deve respeitar esse indivíduo e dar a ele o que ele precisa naquele momento. A partir daí, a gente entra em contato de uma forma muito inteira, muito integrada com as práticas de cura. As práticas de cura que respeitam o campo das expressões naturais desse corpo, que vão para a nossa respiração,
que vão para os sons do nosso corpo, que observam e motivam os movimentos desse corpo, e aquilo que é expresso através das nossas falas, daquilo que mais num campo mais interno eu estou vitalizando. Então a ideia é que nós possamos agora fazer um movimento de consciência, um movimento corporal de consciência. A partir desses pequenos pontos que nós trouxemos aqui, nós vamos agora fazer alguns movimentos de consciência desse corpo físico, de consciência desse corpo energético e das nossas potencialidades que até então estavam adormecidas. Então vamos lá? Vamos lá então. Nós vamos fazer alguns movimentos e nesses movimentos nós estaremos trabalhando a nossa consciência, os nossos respiratórios, os nossos movimentos, trazendo corpo, energia para um lugar de presença. A postura deve ser sempre com os pés paralelos, se possível com os pés descalços, os joelhos levemente dobrados, você não precisa dobrar tanto, você deixa apenas eles folgados. Deixa a sua pelve bem encaixada na sua coluna, cuidado para não jogar a pelve para trás nem para frente, deixe ela bem encaixada, ombros relaxados, olhando para frente e de olhos abertos. E o nosso movimento agora vai ser apenas um movimento de consciência respiratória. A respiração é uma grande âncora que nos traz para a presença, para a autonomia dos movimentos, para a autonomia dos meus processos. Então, no primeiro momento eu coloco as duas mãos aqui, abaixo do umbigo, na região abdominal, e faço respiratórios nessa região, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Segundo movimento, nós trazemos para a região de diafragma, essa região das costelas, a região de um grande músculo que aprisiona muitas vezes essa região em virtude das nossas informações de tensão, mas que precisa ficar relaxado para que nós possamos ter uma respiração integral. Nós vamos fazer o mesmo respiratório, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Terceiro movimento, vamos para a região peitoral, região de respiração também, assim como o abdômen, o diafragma. Nosso peito, ele precisa estar presente na respiração. Ao inspirar, nós inflamos esse peito, enchemos de ar. Ao expirar, nós afundamos esse peito, esvaziando ao máximo, retirando todos os resíduos que possam estar presentes no meu íntimo. Isso, feitos os 3 respiratórios, solta o corpo, relaxa,
vai observando as alterações que porventura possam vir com uma respiração mais consciente, mais profunda. E agora vamos para o segundo movimento. Agora vamos para o nosso segundo movimento. Nós já trabalhamos a respiração, já trouxemos âncora para esse corpo através da respiração. Agora nós vamos trabalhar os centros energéticos, os nossos chakras. Chakra básico, chakra umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal. Cada chakra, ele tem cor, ele tem movimento e ele tem som. Para estimular esses centros energéticos, nós vamos utilizar de um som muito conhecido nosso desde os primeiros momentos de vida. O A, E, I, O, U. 5 letrinhas que a gente aprende nos primeiros movimentos da nossa alfabetização. Nós ainda estamos sendo alfabetizados no campo energético. Nós utilizamos essas letras e esses sons como medida de estimulação, de facilitar o nosso movimento, porque são sons conhecidos e facilmente adaptados à estimulação e ao movimento desse centro energético. Vamos começar pelo centro raiz, pelo centro básico, pelo nosso hara, colocando as duas mãos aqui abaixo do umbigo e fazendo um respiratório bem profundo. Até que o ar saia completamente. Umbilical, em cima do umbigo, a letra O. Plexo solar, centro de consciência, a letra E. Cardíaco, centro das emoções, centro das mágoas, mas centro também do amor, a letra A. Centros mentais, frontal, coronário, mãos apontando para o céu, letra I. Ao terminar, ancora, respira. E vamos para o próximo movimento. Agora com esse canal bem desobstruído, porque o som ele promove essa desobstrução, nós vamos trabalhar com as cores dos chakras. Iniciando sempre de baixo para cima, começando pelo centro básico, pelo hara. Agora nós vamos promover um movimento e uma intenção. Eu desço os meus joelhos e vou subir os joelhos pensando no vermelho, como se o vermelho ele viesse da planta dos meus pés e tomasse todo o meu corpo. Aliado a isso, faço o respiratório. Banhada no vermelho.
Centro umbilical, laranja. Vamos nos banhar no laranja. Plexo solar, como o próprio nome diz, sol, amarelo, brilho, energia de vida, lá da planta dos pés, uma cor amarelo potente. Centro cardíaco. O cardíaco ele mescla duas cores de cura, verde e rosa. O verde mais voltado realmente para os fenômenos das dores, o rosa para os fenômenos dos afetos, do campo, do afeto, do amor, do enamoramento. Vamos nos transbordar dessas energias verde-rosadas. Centro laríngeo, área de expressão, como eu me manifesto na vida, um azul claro, um azul do céu. Vamos nos banhar desse azul celeste. Centro frontal, Ajna Chakra, azul escuro, azul índigo, centro das intuições, das percepções. Vamos nos banhar agora desse centro de percepção, desse mundo invisível. Percebe. E vamos finalmente para o último movimento.
Último centro coronário, nossa divindade, que nos liga diretamente à fonte primordial, a fonte da vida, e que nos ancora na fonte secundária, nessa fonte material. Vamos nos banhar nessa cachoeira, nos colocarmos numa condição de recepção e recebendo essa cachoeira de luz dourada do topo da nossa cabeça, banhando todo o nosso corpo, integrando todos os nossos centros, nos integrando com a nossa divindade, com a nossa materialidade temporária, com o nosso ser integral. Nutrição, essa é a palavra.